Olá, Fernando. Bom dia, Sandro. Bom dia, meu jovem. Tudo bem? Tudo certo? Joia. Só nós por aqui? Eu acho que eu vou pegar um fone lá que tá meio baixo. Tá, joia. Agora sim, Sandro, tá me escutando? Sim, tô sim. Voltou melhor, inclusive. Tá me ouvindo? Fernando, tá me ouvindo? Bom dia, tudo bem? Tá saindo aqui ainda, né? Estão ouvindo? Agora não. Quer dizer, tudo bem? Tudo jóia. Tá sim. Pera, deixa eu só ajustar ainda. Que eu estou no evento, indo pro evento presencialmente. Então, eu tô me locomovendo. Ai, meu Deus. Tentando chegar. Tentando chegar. Bom dia, prof. Bom dia. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. É o Fernando? Oi, Fernando. Bom dia. Tem Fernando, tem o Anderson, Santuza. Só rolar a telinha para a direita, aí você acha todo mundo. Bem, antes de dar o horário, podemos verificar quem que estão em cada um dos trabalhos para apresentar. Primeiro trabalho, por exemplo, extrapolando soluções. Tem gente aí? Ninguém ainda do extrapolando soluções? Segundo, então. Segundo, nós temos aqui requalificação urbana. Quem vai apresentar?
Também não tem ninguém? É o caso da Conda Boa Vista? Oi? Se for, sou eu, Anderson. Isso, Conde da Boa Vista, Anderson. Eu estava sem o áudio ruim aqui, não sei se falaram o meu artigo, e agora consegui conectar meu fone de ouvido. Ah, pô, legal. Então, Extrapolando soluções aí para lógica reversa, o meu, no caso. espera só um pouquinho, então. Vamos lá. Requalificação do Anderson. Vai estar um trabalho. O primeiro trabalho aqui é da Extrapolando Soluções, Logística. Oh, caramba, cadê? Tá, quem falou que é o Logística Reversa? Fernando Raia. Tá, Fernando Raia. Para o nosso último trabalho, temos análise de sustentabilidade. Relatório de sustentabilidade. Quem? Estamos aqui. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui. Quem que fala? É Mauro Soares e Mauro, Santuza. Oi, bom dia. Mauro Soares e a Santuza. Bom dia. Bom dia. É isso. Tá, joia, então. Então, identificado aí os três expositores. Bora lá, cadê? Cadê o Fernando? Não tá aqui? Ah, só tá o Raia. Então vamos lá. Para iniciarmos aí a nossa atividade de hoje, um bom dia a todos. Aqui eu faço a chamadinha, né? O Mauro, bom dia. Fernando Raia, bom dia. A Santuza Silvério também, bom dia. A professora Ivanete Han, pode ser assim? Schneider Han, tá? Está aqui presente também, tá certo? E nós daremos início à atividade por meio do primeiro trabalho, tá? Extrapolando soluções, cujo Fernando Raia fará a apresentação. Então, você pode já subir aí a apresentação, Fernando, e fique à vontade para dar início, tá ok? Seu microfone está desligado, Fernando. Pronto. Olha, Show de bola. Bom dia então, pessoal. yeah. Eu vou passar então para vocês aí, meu nome é Fernando, o artigo aplicado extrapolando soluções para logística reversa em municípios de pequeno e médio porte, a experiência do programa Pense Logo Destino em Santa Catarina. Os outros autores são a doutora Débora e a doutora Ivanete, que também está nos ouvindo aí. Olha. Então, a gestão de resíduos sólidos, ela configura-se como uma das dimensões centrais aí das políticas ambientais, principalmente por suas implicações sociais, de saúde pública e também econômicas. E com a promulgação, então, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, por meio da Lei 2.305, ela estabeleceu alguns dos instrumentos, entre eles sistemas de logística reversa e também responsabilidade compartilhada pelos ciclos de vida dos produtos. No entanto, essa implementação efetiva da logística reversa, ela permanece alguns desafios, principalmente com relação a municípios de pequeno e médio porte, que enfrentam problemas estruturais, financeiros e técnicos, né, principalmente, e também ocorre uma limitada atuação coordenada entre esses municípios, entre estados e a empresa. Isso causa, então, uma ineficiência na gestão de resíduos sólidos, principalmente com relação à logística reversa. Então, só abrindo aqui um parênteses, a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca aí
quem é obrigado a estruturar e implementar esses sistemas de logística reversa, então? Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, então, de agrotóxicos, as pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, as lâmpadas e os eletroeletrônicos. Tem outros resíduos também, mas nós vamos focar principalmente nesses resíduos. Então, a partir da situação problema que eu coloquei para vocês, né, principalmente com relação a esses desafios, o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, ele verificou uma oportunidade. Então, em 2019, foi criado o programa Pense Logo Destino, e essa iniciativa, então, avisou a estruturação de uma logística, a estruturação da logística reversa nos municípios da Regional de Caçador, por meio de mecanismos de articulação institucional, a adesão voluntária e também o compartilhamento de infraestrutura e mobilização da sociedade civil. Então, essa solução ela foi inspirada em modelos já implementados em outras regionais e adaptado às condições locais. Então, ela configura-se como uma extrapolação de uma solução conhecida ao novo contexto de aplicação. Então, essa situação conhecida, é que ela foi criada em 2019, então ela já foi implementada em algumas regionais do estado de Santa Catarina. Em 2024, então, esse novo contexto de aplicação é com relação à regional de Caçador. O objetivo do presente artigo é relatar e analisar criticamente a implementação do programa Pense Logo Destino como uma tecnologia social, orientada, então, à resolução de um problema prático de gestão pública ambiental. Então, ele foi desenvolvido na regional de Caçador. Caçador é esse município que ele fica no meio oeste catarinense. Foi desenvolvido, então, pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que é uma autarquia estadual responsável pela gestão descentralizada, assim como a CETESB em São Paulo. A regional abrange 20 municípios e a maioria dos municípios são municípios de pequeno porte, pequeno e médio porte. E o que torna muitas vezes desafiador essa implementação da logística reversa é uma baixa internalização da responsabilidade compartilhada. E o que seria isso? Seria um conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, dos distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares de serviços públicos de limpeza urbana de manejo dos resíduos sólidos. Então, todo mundo tem essa responsabilidade pelo ciclo de vida do produto. Então, se um desses entes já não realiza essa logística reversa, já não acontece essa gestão dos resíduos. Então, todo mundo é importante nessa cadeia. Então, a implementação da logística reversa nesses moldes exigidos pela Política Nacional de Resíduos Sólidos constitui um desafio persistente, principalmente para os municípios, então, de pequeno e médio porte, e alguns dos principais entraves são, então, a ausência de planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, conforme a lei, esse plano é uma condição indispensável para o acesso a recursos federais, e muitos municípios não possuem. Também a carência de recursos humanos capacitados nas administrações municipais. Então, a ausência de equipes técnicas permanentes, ela vai impactar diretamente na capacidade de planejamento desse município. Ainda a escassez de uma infraestrutura logística. Muitos municípios não possuem nem sequer centros logísticos com relação à coleta seletiva, imagine com relação à logística reversa. Também a distância entre municípios e centros de triagens. Esses centros de triagens ficam principalmente em regiões maiores, né? Por exemplo, Grande Florianópolis, a região também de Curitiba. A falta de campanhas permanentes de educação ambiental. A educação ambiental foi observado também que é um fator indispensável para o êxito da logística reversa. Se as pessoas não separam nem sequer os resíduos da coleta seletiva, imagine os resíduos da logística reversa. A maioria não sabe nem o que significa logística reversa. Também a baixa articulação entre municípios e entidades gestoras. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar o que são essas entidades gestoras. Elas são, então, pessoas jurídicas constituídas pelas empresas fabricantes e importadoras ou suas associações,
e tem o objetivo de estruturar, de implementar e de operacionalizar, então, sistemas de logística reversa. Eu coloquei aqui alguns exemplos, por exemplo, a Green Electron é responsável pelo eletroeletrônicos, pilhas e baterias, também as lâmpadas de LED. A Reciclo é responsável pelas lâmpadas fluorescentes e a Reciclanip é pelos pneus inservíveis. Então, isso aqui são alguns exemplos de entidades gestoras. Então, essa baixa articulação também é um desafio. A ausência de mecanismos regionais de governança ambiental cooperativa. Aqui eu coloco principalmente com relação aos consórcios intermunicipais, né? Muitos municípios aí atuam de forma individualizada e quando atuam em consórcios intermunicipais, essa regionalização é bem melhor. Então, diante dessas barreiras identificadas no diagnóstico, o IMA, por meio das suas 16 regionais, incluindo aí a regional de Caçador, implementou o programa Pense Logo Destino como uma estratégia de indução da logística reversa em municípios com limitada capacidade institucional. Eu vou explicar, então, como que funciona o programa. Então, basicamente, as entidades gestoras aí que representam os fabricantes e importadores, eles já possuem um acordo setorial com o Ministério do Meio Ambiente. Porém, esse acordo setorial é basicamente para municípios maiores. Para municípios menores, isso não acontece, a logística reversa não acontece, ou pelo menos não acontecia. Então, o IMA, por meio do programa Pense Logo Destino, ele atua aí como mediador entre os municípios e as entidades gestoras. Então, basicamente, são feitos termos de cooperação entre o município e o IMA, são realizadas capacitações com esses municípios que aderem ao programa, são criados pontos de entrega voluntário e pontos de consolidação regional, que eu vou explicar também um pouquinho mais para frente. Então, essa entidade gestora, ao invés de passar nesses vários municípios menores, né, o que torna a logística reversa inviável, ele vai passar nesses pontos de consolidação regional para assim levar o resíduo até as recicladoras. Então, o que seria esse ponto de consolidação regional? Vamos supor que aqui nós temos esses vários municípios. Concordo comigo que é inviável as entidades gestoras passar em todos esses municípios menores recolhendo uma quantidade mínima de resíduo. Então, foram criados esses pontos de consolidação regional para assim esses municípios menores levarem os seus resíduos até esses centros, para assim a entidade gestora está passando recolhendo somente nesses pontos de consolidação regional. Então, basicamente, essa é a ideia do programa. Então, a proposta estruturou-se em 5 pilares operacionais. Primeiro, o IMA atuando como mediador com entre o município e a entidade gestora. E essa mediação envolve, então, o mapeamento das obrigações legais das entidades, a intermediação de contatos, a adequação de fluxos logísticos à capacidade local e também a celebração de termos de cooperação para a operacionalizar a coleta e a destinação dos resíduos. Também a adesão voluntária e pactual, como eu coloquei ali, é assinado um termo de cooperação entre o município, aqui no caso o município de Caçador, e o IMA. Então, esse instrumento ele permite a formalização do interesse do município em integrar a política da logística reversa e também a atribuição de uma maior segurança jurídica, tanto para o município quanto para o IMA, que aí é colocada a responsabilidade de cada uma das partes. Também a estruturação de pontos de entrega voluntária e pontos de consolidação regional. Muitos municípios eles não dispunham de uma infraestrutura adequada para o armazenamento dos resíduos da logística reversa. Então, o programa ele previu a implementação dos pontos de entrega voluntária e pontos de consolidação regional. Então, o módulo buscou otimizar recursos já existentes, por exemplo, aproveitando espaços de escolas, de postos de saúde, secretarias municipais, também além de espaços privados, aí, como o próprio comércio. E essa consolidação dos resíduos em poucos pontos por microrregião possibilitou ganhos de escala e também viabilizou, assim, essa coleta pelas entidades gestoras. Também uma mobilização e educação ambiental foram realizados, isso tudo por parte do município, né? Principalmente campanhas educativas, a produção de materiais informativos, atividades em escolas e também em eventos públicos, e
e para arrecadação desses resíduos da logística reversa. Então, essa estratégia envolveu parcerias também aí com centros comunitários, ONGs, o Rotary, por exemplo, Lions Club, e também algumas empresas privadas, reforçando assim o caráter participativo da política. E também, por último, os 5 pilares operacionais, aí, o monitoramento, a avaliação e a retroalimentação. Os dados permitiram o quê? Permitiram fazer esse acompanhamento dos avanços, a identificação de gargalos e ajustes contínuos também no modelo. Além disso, a regional promoveu conversas periódicas com municípios, né? Os municípios sempre colocando aí o que estão fazendo em prol do meio ambiente, também da logística reversa, né? O grupo funciona tanto para o meio ambiente no geral, também a resolução de alguns problemas operacionais e a disseminação de alguns aprendizados também. Aqui uma capacitação com mais de 350 pessoas. Então, a inovação proposta pelo programa, ela vai residir na adaptação técnica e organizacional da logística reversa, por meio aí da atuação do Estado, como um catalisador de processos cooperativos e indutor de políticas públicas sustentáveis. Aqui, por exemplo, alguns dos resultados obtidos, essa é uma campanha do município de Curitibanos. Aqui é um ponto de entrega voluntário numa escola, aqui um ponto de entrega voluntário no comércio, aqui um modelo de material de divulgação, por exemplo, traga seu lixo eletrônico e troque por uma muda nativa. Aqui é o município de Caçador, ele possui dois containers aí somente para o armazenamento dos resíduos da logística reversa. Aqui também a campanha de Curitibanos, mais de 5.800 quilos somente na campanha de novembro, mais de 6.000 pneus coletados, isso somente na regional de Caçador, com relação a pneus, no primeiro semestre de 2025. Os dos principais desafios observados a alternância de mandatos municipais, isso afeta bastante o programa, né? Principalmente com relação à sua continuidade. Também a escassez de recursos humanos, o que demanda apoio técnico contínuo do IMA. E também a falta desses pontos de entrega voluntária e pontos de consolidação regional fixos, que afeta também a regularidade das coletas e esse armazenamento. Então, a contribuição do programa reside principalmente na criação de um arranjo organizacional replicável, também com potencial para ser adaptado em outras regiões, e o modelo articula elementos de governança colaborativa, também uma inovação institucional, compondo um sistema aí que fortalece a implementação dessa política nacional de resíduos sólidos, e também sobre a perspectiva tecnológica, o programa materializou-se como um instrumento operacional de indução de política pública de resíduos, ao fornecer assim um mecanismo padronizado, tanto juridicamente quanto tecnicamente, para a adesão dos municípios à logística reversa. Do ponto de vista social, essa intervenção fomentou a valorização de uma política ambiental local, promoveu também o fortalecimento das administrações municipais, incentivou práticas de corresponsabilidade da população, estimulou o surgimento de redes locais de cooperação em torno da sustentabilidade, e o papel de mediador do IMA, ele contribuiu para a reconfiguração das relações entre os diversos atores envolvidos, favorecendo assim uma cultura de planejamento e ação ambiental integrada. Por fim, a experiência do programa, ela constitui uma referência para futuras intervenções na área da logística reversa e políticas ambientais locais, abrindo assim caminhos para pesquisas aplicadas, que exploram o que? Sua replicabilidade e seus efeitos de médio e longo prazo, e suas interfaces com outras políticas territoriais. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Fico aí à disposição para dúvidas. Parabéns aí, Fernando, por toda a explanação cuidadosa, tá certo?
pelo trabalho realizado, tá? Parabéns mesmo. Inclusive, a professora Ivanete também, né? Que está presente aí com a gente. Abro perguntas, questões, suposições aí junto à plateia. Quem gostaria de perguntar sobre o PLD? Bom, se eu vou começar aqui, professor Sandro, para esquentar a nossa discussão aqui. Primeiramente, bom dia, eu sou o Lucas Teste, eu sou doutorando aqui da USP, da FEA USP. Eu sou assessor dessa sessão, eu demorei 2, 3 minutinhos para entrar aqui, porque eu estava apagando um incêndio ali numa outra sessão, você sabe, né? O CMEAD é assim, aparecia uma questão, a gente vai apagando aqui, ali, a gente vai fazendo essas pulos das janelas, mas enfim. Bom, primeiro, Fernando, queria parabenizar você, os professores aí pelo trabalho. Eu achei muito interessante, Fernando, esse trabalho que você apresentou. Primeiro porque é uma iniciativa, além de ser uma iniciativa muito bonita, assim, essas questões de melhor tratamento desses resíduos, é muito importante essa questão, né? Não só como bonita, né? Eu moro aqui em São Paulo atualmente, mas eu cresci em Maringá, no Paraná, não sei se vocês conhecem, imagino que já devam ter ouvido falar da cidade. É uma cidade muito voltada e muito preocupada com essas questões ambientais, assim, né? Tanto que acho que Maringá já foi eleita algumas vezes a cidade mais arborizada do Brasil, então eles têm muitas preocupações com essas questões. E lá eles têm programas não exatamente iguais, mas parecidos, né? E de descartamento de resíduos em locais específicos, eletrônicos principalmente. E uma coisa que me chama muita atenção lá na cidade, Fernando, é a cultura da população em relação a isso. Desde pequeno, a gente é muito estimulado pelo. Eu estudei em escola pública a vida toda, e principalmente escolas municipais ali na primeira infância, né? Então, assim, desde pequeno a gente é muito estimulado pelo próprio poder público mesmo, né? A fazer tratamento de resíduos. Eles levam para passeios específicos, eles fazem diversas ações nesse sentido. E o que acarreta futuramente, né, é uma consciência ambiental muito, muito predominante, né, pela cidade como um todo, né? Eu queria, eu queria ouvir de você, fazer algum comentário em relação a isso, para ver como que a população tem aderido a essa questão, não somente pela obrigação, eu vi que você comentou, né, além do seu trabalho também, que tem a questão ali, né, de descarte um eletrônico, receba uma multa, né, faça um descarte correto, tem algum tipo de benefício, entre aspas, né, mas você enxerga, assim, que, embora haja alguns obstáculos, né, você citou na sua apresentação, né, a mudança ali do poder público, né, que cada governo faz uma política diferente, mas você enxerga que na população em si houve uma mosquinha ali picando, assim, tipo assim, putz, cara, uma consciência ambiental, assim, mais predominante na população como um todo, eu digo. Queria que você fizesse um comentário nesse sentido, por favor. Obrigado. Perfeito, Lucas. Eu já morei em Maringá, também conheço bastante lá. Ah, então você É uma sabe do que eu cidade tô muito falando. bonita. Justamente essa questão que você colocou ali, que o próprio município já possui alguns pontos específicos para isso, né? Isso acontece que nem eu comentei em municípios maiores. Em municípios menores isso deixa a desejar, até porque eles às Sim, vezes têm sim. muitas vezes outras questões. Mas com relação à parte da educação ambiental, o principal questão que eu coloco, eu acho que é referente a isso. Eu tenho várias imagens ali com relação à educação ambiental nas escolas, né? Só não coloquei por questões de imagem, dos alunos ali, mas o principal questão que foi observado é que isso não acontece a educação ambiental como deveria. Nos municípios que houveram uma maior educação ambiental, houve uma maior coleta de resíduos, tanto por parte aí nas escolas, quanto também com relação a essas campanhas, por exemplo, em parques, né? Quanto mais divulgado em comércio, em parques, né, seja onde for, quanto mais a população via isso, né, principalmente quando toda a cidade está envolvida, né, em município pequeno é fácil fazer isso, né, porque tem poucos habitantes, então quando se percebia que toda a comunidade ali, todo o comércio, por exemplo, todo um centro estava envolvido, as pessoas destinavam melhor seus resíduos, acho que por questão de visualização mesmo, né, viam que todo mundo estava destinando corretamente, então também isso internalizava na pessoa essa destinação correta. É quase que automático, né, essa questão, né? Conforme eles vão acumulando esse conhecimento, eles já vão praticando isso Isso. O automaticamente. que falta é isso. Então, esse primeiro passo é bem importante para as pessoas terem essa consciência, né?
Legal. Se me permitirem aí o bate-papo, porque aqui é um bate-papo, tá, gente? Vocês podem abrir o microfone e conversar, viu? Tá certo que o nosso tempinho daqui a pouco acaba aqui com o Fernando, tá certo? Mas, por favor, fiquem à vontade. Eu sou da região de São José do Preto, embora eu esteja aqui em São Paulo, e lá são várias cidades pequenas também, tá? Tem os polos, né, como cidades, comarcas e tal. E a gente percebe muito isso. Eu acho que existe a falta, né, do ente público, né, porque provavelmente acaba sendo a mola mestre, né, para poder fazer com que isso aconteça. é, Faça incentivos muito pontuais, né? Tem governos que nem se atentam a isso. Eu lembro que o município onde eu moro até conseguiu, mas isso é muitos anos atrás, tá? Conseguiu junto ao governo, aos governos, né, federal e estadual, montar uma pequena usina de tratamento de lixo, tá certo? Né, de separação do lixo, de coleta e tudo mais. Só que não foi para frente por conta de um dos comentários que o Fernando acabou dizendo na apresentação. A distância para poder fazer a logística, né, da entrega desses materiais, tá certo? E onde levar, tá? Então, isso daí realmente acho que são dois pontos, né? A questão da distância, da logística, de empresas, hoje já possui mais, até por conta do trabalho, né, de ambiental, né, que é feito, inclusive até na televisão. Hoje nós estamos passando por isso, né, em termos de Brasil. E com relação aos governos, né, nós temos aí um problema muito grande quando troca de governo, acaba tendo uma ideia diferente e, infelizmente, acaba não dando continuidade, né? Bom, mais alguém? Só para finalizar o comentário do Lucas também, essa educação ambiental não acontece somente com a população, acontece também com os próprios municípios, com os próprios gestores municipais, né? No começo, poucos municípios faziam isso. Porém, ele foi criando o grupo do WhatsApp, também outros municípios começaram a aderir ao programa, então isso foi aumentando cada vez mais e os próprios gestores municipais foram vendo que outros municípios estavam fazendo e assim também internalizaram no seu próprio município. Então, essa educação ambiental também serviu para esses gestores, né? Tá. Bom, posso fazer algumas perguntinhas, aproveitando aqui, então? O Fernando, em termos de contribuição, você não chegou a gerar algum relatório, assim, para que possa ser é, propagado junto a outros municípios de como é que funciona o IMA, ou o IMA já, né, de certa forma, já convencionou isso com algumas regiões que participam? Na verdade, esse programa ele já está no estado de Santa Catarina inteiro, né? Tá, Não sei te mesmo, mas deve ser basicamente mais de 90% dos municípios já aderiram ao programa. Então, com relação ao estado, ele já está bem consolidado, né? Tanto é, esse mês nós temos um encontro regional de todos os coordenadores do programa. Então, aí, essa expansão e esses relatórios, eles ficam mais centralizados em Florianópolis, que é onde todo o programa é concentrado, né? Então, nós repassamos tudo isso para o pessoal da sede, lá em Florianópolis, para eles fazerem justamente essa expansão. Por exemplo, no mês passado, teve uma reunião com o Ministério Público num evento no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, quem faz essa parte da expansão e dos relatórios é o pessoal da sede mesmo. Nós só repassamos para eles, no caso, né? então tá. Então eles criam esse relatório e repassam para esses municípios, para esses pontos. É Na verdade, isso? não é bem um relatório, né? É, não, na verdade, eu acho que até não tem um relatório pronto referente a isso, porque Então eu peguei. é até difícil você mensurar essa quantidade de resíduos, porque, que nem ali eu coloquei a campanha de novembro do ano passado, esses resíduos foram pesados, né? Justamente para fazer um artigo e tudo. Só que é muito difícil fazer essa pesagem, né? Até porque as entidades gestoras não querem atrasar, né? O caminhão vai seguir viagem, para pesar tem que passar na balança, às vezes a balança é longe, geralmente no aterro sanitário, isso envolve logística, atraso, então é complicado
fazer essa questão. O que se mais tem dados são dos pneus, principalmente pneus e lâmpadas, né? Mas, Tá. como eu falei, isso fica concentrado na sede, não é Então, repassado. Fernando, então, aí como a gente percebe, né, no teu trabalho aqui acaba tendo a ideia de um, de um artigo tecnológico, por que não pensar em algum relatório nesse sentido? Haja vista que já possui experiência suficiente aí no Estado, né? Justamente para poder o quê? Para poder ter a transparência, né, do que está acontecendo nas regiões, tá certo? Na verdade, é um start, viu, Fernando? Não dá para dizer, como você mesmo falou, não dá para dizer e pontuar como isso deve ser feito por conta de uma série de dificuldades que você mesmo relatou. Mas um start, porque nós estamos aqui na academia para isso, né? Para dar um start de, olha, por meio de tudo isso que nós temos, nós fazemos, seria interessante nós criarmos um framework para que nós tenhamos condições de fazer o acompanhamento, de fazer comparações e entre outros detalhes. Eu acho que é interessante, porque na verdade a ideia não é acertar. A ideia é fazer um start, é acender a luzinha, tá certo? Sim, Uhum. E se você me permite, correto. professor Sandro e professor Fernando, fazendo um último comentário prévio aqui em relação a esse ponto que o professor Sandro trouxe, isso é algo extremamente publicável também, tá, Fernando? Sim, Ainda mais considerando, assim, né, a sua carreira acadêmica, considerando você tem dados, além de ser um assunto muito interessante, é algo plenamente mensurável, né? Então, assim, você consegue fazer comparações, igual o professor colocou, né? Além de trazer esse framework, você consegue trazer números de exatamente de como que seria essa questão anterior ao programa, né? O PLD e depois como é que aconteceu depois da implementação do programa, né? E ainda mais se for algo assim replicável, né? Ao longo de todo o estado, igual você comentou, algo que pode ser até expandido para outros pontos do Brasil também. É algo muito interessante assim para publicar. Acho que vale a pena você pensar, conversar com seus professores, com seus colegas e com seus pais. Acho que é algo muito interessante de vocês pensarem em fazer alguma publicação assim em alguma revista importante nesse sentido, sabe? Sim. O meu mestrado está relacionado a isso também, né? A essa questão da lógica reversa, mas não voltado especificamente a esses dados, relatórios, Não, eu tô assim. falando É mais voltado. especificamente desse Sim, programa, claro. especificamente desse programa. Sim. É. porque aí é que vem a sua contribuição de verdade, né? Tudo bem, tem todo Uhum. um artigo, a exposição, a ideia, tudo é muito Um brilho os olhos. output, né, professor Sandro, né? Exato, brilha os olhos, mas e aí? Uhum. Tá certo? Eu acho que um start, e até é bom, cara, que ao criar esse framework, tá, básico, desculpa a expressão da palavra, tá? Que seria ótimo você levar pancada para tudo que é lado. Porque você foi o primeiro que startou essa ideia, tá certo? E aí vai melhorando cada vez mais essa possibilidade e de transparência, né? Que eu acho que é importante. Tá bom, Fernando? Claro, é importante, sim. Parabéns, Beleza? Obrigado. parabéns Parabéns você, pelo seu parabéns trabalho, professora Fernando. Ivanete, tá certo? Parabéns aí pela condução do trabalho, parabéns pelo esforço, né? Porque todo trabalho como esse não é fácil, tá certo? Podemos seguir, ô, Lucas? Por favor, professor Sandro, pode seguir. Então vamos lá. Temos aí o colega Anderson Góes. Cadê o nosso? Tá ali. Anderson, tá disponível? E tudo certo. Eu Show. sou por aqui. Ótimo. Então, por gentileza, suba seu material para falar Tá. sobre requalificação urbana sustentável. Exatamente. Bom dia, né, para todos. O trabalho, ele foi pensado, né, por mim, Anderson Góes, que eu sou doutor em administração, pelo PROPAD, né, que é o Programa de Administração da Universidade Federal, e atualmente estou fazendo doutorado em educação. Eu estendi meus estudos na área da educação também. O professor Dr. José Luiz Alves, que ele é professor adjunto da Universidade de Pernambuco,
e os doutorandos Alisson Barbosa da Silva, da Universidade Federal da Paraíba, e Ítalo Cavalcante da Silva Soares, que ele é doutorando do Desenvolvimento e Meio Ambiente, Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, PRODEMA, da Universidade Federal de Pernambuco. O título do trabalho é Requalificação Urbana Sustentável, um estudo do projeto Nova Conde da Boa Vista, em Recife, Pernambuco. Então, assim, a gente buscou, né, trazer algumas questões sobre o conceito de responsividade, né? E aí, alguns estudos têm se debruçado sobre essa ideia de cidades responsivas, que vão além, né, do conceito do que seria uma cidade inteligente, porque ela vai utilizar a parte tecnológica, né, para se comunicar com os cidadãos, incute a preocupação pela sustentabilidade, né, que é uma abordagem que precisa ser revisitada e praticada diariamente, né? E, ao mesmo tempo, inclui o fator do engajamento cidadão, né? Na época que a gente fez, né, recentemente a gente fez atualizações no estudo, esse estudo ele levou um tempo para ser realizado, né? Então, ele começa lá em 2018 e ele atravessa uns 5, 6 anos depois a gente coletando imagens. Então, assim, não foi algo pontual, né? Foi longitudinal. Então, a gente trouxe alguns registros ao longo da transformação da avenida. Atualmente, por exemplo, né, a cidade a prefeitura do Recife, ela utiliza muito a tecnologia, né? Mostrando agendas de eventos, pedindo para que o cidadão ele vote ali em premiação de inovação. Ontem mesmo minha mãe e eu a gente recebeu, né? Então assim ele sempre está se comunicando com o cidadão. Isso traz a ideia de cidade responsiva. Mas assim, apesar de tudo isso, há assimetria, né, nesse desenvolvimento urbano, principalmente na questão do crescimento populacional e na ocupação desses espaços. A ONU, né, ela prevê o aumento da população urbana em 68% até 2050. Então, isso aí precisa replanejar, né? E, afinal, um grande questionamento que surge ainda no panorama introdutório é, afinal, o que define esse patamar ótimo, né, de uma cidade que traga bem-estar, que se conecte com o meio ambiente, né? Será possível planejar, né, minuciosamente, redesenhar sua malha viária e preparar, né, a cidade para acolher uma infraestrutura que seja multiterritório e socialmente traga, né, esse engajamento cidadão? Então, a pesquisa ela se concentra na análise dessa transformação socioambiental que decorreu da requalificação da avenida, né, que é uma avenida principal aqui na região, e o estudo explora essas mudanças, né, estruturais, os impactos de mobilidade e os desafios, que aí tanto vem questões voltadas para o aspecto social, para o aspecto ambiental, para o aspecto econômico, dentro desse conceito do que seria um espaço urbano responsivo. O objetivo foi analisar as transformações socioambientais da Avenida Conde da Boa Vista e a problemática é quais os desafios, né, socioambientais e de mobilidade gerados por esse projeto de requalificação, que demorou alguns anos aí para poder ser efetivado. O desenvolvimento sustentável, né, nos espaços urbanos busca compreender, né, as cidades, as demandas, né, como conscientizar as pessoas, principalmente em ações pós revolução industrial, né, o uso da tecnologia, hoje a inteligência artificial batendo na nossa porta. Então, essa evolução das cidades inteligentes, influenciada por esforços pós-guerra, pós-revolução, para uma conscientização ambiental, traz uma preocupação sobre os limites, né, do crescimento urbano dentro desses espaços. E aí a gente remete aqui a Marcuse, né, que traz uma ideia da unidimensionalidade, da contracultura, do anticapitalismo, e alerta, né, para uma destrutividade institucional. Essa crítica que ele faz, ela rebate
no meio ambiente também, ao discutir uma tensão entre a necessidade humana, né, necessidade de cultura, necessidade de ocupação de espaço e a própria viabilidade planetária, né? Isso vem sendo discutido ao longo do tempo. Na década de 70, né, no Clube de Roma, sobre esses limites do crescimento humano. Década de 80 e 90, né, houveram algumas evoluções dos conceitos, trazendo a ideia de ambiente no desenvolvimento socioeconômico, e na década de 90, a influência principal dentro do contexto das empresas, né? Foi aí que surgiu o modelo do Elkington, né, do Triple Bottom Line, que trabalha o aspecto econômico, social e ambiental. O relatório Brundtland também, né, traz essa questão do desenvolvimento sustentável, né, prevendo as futuras gerações. E ao longo do tempo, a gente está atravessado por várias conferências, agendas, né, que impulsionam esse diálogo, né? O SEMEAD, por exemplo, aqui nessa sessão temária, é um tipo de modus operandi da gente criticar, da gente revisitar isso aí e ser ator, né, da mudança. A Agenda 2030 é um panorama importante que ainda está em vigência, né? E recentemente a COP, né, que está acontecendo no Brasil. Então, essas mudanças de paradigma desencadearam algumas tensões sobre o uso de recursos, o uso da tecnologia e o desenvolvimento do capital, né? Trazendo esse alerta. Então, o conceito de cidade responsiva, ele atravessa vários conceitos e traz incertezas, né? Enquanto atores sociais que a gente reside, né? Eu resido no bairro da Boa Vista, então foi uma das questões que me fez, junto aos outros coautores, nos debruçar sobre esse tema. Então, assim, traz a ideia de cidades habitáveis e incorpora, né, exatamente essa ideia para além da cidade inteligente, das smart cities, né? Porque traz essa conexão do homem com o engajamento cidadão. Então, a Avenida Conde da Boa Vista, eu trouxe essa imagem aqui, que é uma imagem antiga, né? Lá do início, década de 60, 70, ela foi aterrada, né? E isso foi uma ação crucial no sentido de transformar ela no que temos hoje. Mas para a questão ambiental, né? Por outro lado, trouxe uma invasão do espaço, né? Porque ela era ocupação de mangue. E aí ela foi aterrada, né, pelo Pelope da Silveira, que foi um líder municipal aqui da região no passado, e foi feito mudanças em sua infraestrutura viária para que se expandisse esse núcleo urbano. Então, aqui a gente traz o mapa, né, do Pernambuco, né, o estado. Aí dentro de Pernambuco, o Recife. E a Conde da Boa Vista, ela é uma malha viária, né, que ela pega todo esse espaço aí em amarelo, no último quadro, né, uma extensão de 1,6 quilômetros. Então, ela tem um papel centralizador que conecta, né, a cidade do Recife às zonas norte e oeste e outras regiões, outros bairros. Então, tudo desemboca na Avenida Conde da Boa Vista. O estudo ele é de abordagem qualitativa, descritiva e exploratória, né, traz fontes secundárias e também registro fotográfico, né? Que a gente explorou muito isso da questão de tirar fotos ao longo do processo de mudança. Os resultados que a gente traz aqui, né, da avenida, trazem aqui o projeto, né, o antes e o depois. A avenida em si, ela concentra nos horários de pico mais de 180 ônibus em uma hora. 40% de quem trafega, né, são pedestres. Menos de 10% na avenida, né, que se utiliza dela, usam veículos próprios, né, particulares. E menos de 1% são ciclistas. No início, teve algumas diferenças entre o projeto original e o projeto que foi executado, né? Adaptações, por exemplo, a faixa de ciclismo. Então, não foi colocada, que era para ter feito uma ciclofaixa na avenida. Mas aí ia apresentar um risco muito grande, porque como ela é uma avenida de tráfego intenso, poderia
a ampliar os acidentes, por exemplo. Mas outras questões foram feitas, como modernização das estações de ônibus, né? Sistema de bilhetagem eletrônica, né? Existe o VEM, que é um vale, né? É livre. Inclusive, isso aí rebateu também na questão de trabalho, né? Porque antes tinha o trocador, né? Não sei, vocês chamam aí, a gente chama cobrador de ônibus, né? Mas trocador. E o motorista, né? Que é o principal condutor. Hoje o trocador ele não existe mais. Então, o motorista do ônibus é que faz toda a operacionalidade e a tendência é não utilizar, por exemplo, dinheiros, moeda, né? Se usa o cartão que é carregado nas estações. E existem os corredores exclusivos para esses ônibus de trânsito rápido, né? Que a gente chama os BRTs. Ao longo da avenida foram instaladas luminárias de LED, né? E foi feito um mecanismo de telegestão, de acendimento e apagamento dessa iluminação pública, né? Foram plantadas mais 90 árvores ao longo da avenida, né? E 2.361 metros quadrados de canteiros ajardinados. No centro, eles colocaram canteiros, né? Que de vez em quando a prefeitura, né, regularmente vai e rega esses canteiros para fazer a manutenção daquele espaço ali. O projeto, né, ele reformulou e priorizou a melhoria, né, dessa iluminação, readequação da malha viária. Aqui foram fotos que nós tiramos, né? Então, veja que eram os ônibus passando na época, as pessoas nas paradas, né? Que as paradas eram próximas às calçadas, nas periferias da avenida. E aí foi se mantendo e fazendo toda a troca sem isolar, né? Então isso foi mais de 15,7 milhões canalizados para a melhoria da avenida. Como resultado, a gente traz também que a avenida em si é uma mescla entre mercados de rua, né? Foram criados quiosques, pessoas que trafegam, né? Vocês estão vendo aí, eu moro próximo, né? Grandes lojas, e isso é a essência da própria avenida, né? Na avenida, ela abriga um cenário multicultural de encontro de povos, por exemplo, tem chineses, afrodescendentes, indígenas, quilombolas, então ao longo, né? Principalmente comércios dos chineses, eles ficam muito em quiosques e nas próprias lojas ao longo da avenida. Então, o que Rebinbrook e Fidelis trazem é que isso traz uma interseção interétnica, né, dentro da avenida. E eles tratam como uma hospedeira da miscigenação, né? Também tem o comércio, né, a atividade predominante, com a variedade de bens e serviços. No caso, ambulantes ao longo da avenida, eles são vistos tanto em quiosques que foram cadastrados, né, pela prefeitura, pelos órgãos, as entidades de classe, mas também existe informalidade ainda ao longo daqui. Exatamente o cadastro dos quiosques era para evitar essa questão da informalidade, mas é inevitável. E com isso também teve intempéries, né, da implementação, porque tinha 324, pelo menos, ambulantes ao longo dessa quilometragem da avenida, e o projeto só previa espaço para 50. Veja só, né, a seletividade aí, de 324 você só selecionar 50, então tiveram, né, algumas manifestações junto a universidades, grupos sociais, né, para poder ecoar essa voz do reconhecimento do direito ao trabalho, né, e ao mesmo tempo o uso do espaço social e econômico. Então não foi fácil fazer essa requalificação, enquanto também tinham uma parcela da população que se utilizava disso como um espaço econômico, mesmo dentro do paradigma da informalidade. Também vemos como intempere a falta de educação ambiental, né? Por exemplo, as lixeiras, né? Os depósitos foram colocados, né? Esses equipamentos, mas aí há vandalismo, né? Essa figura é interessante porque já mostra o canteiro central, né? Eles colocaram grades nesse canteiro central, isso aí foi se modificando e ampliando. Mas, por exemplo, o furto das estruturas, né, como as grades,
os bueiros também, né? Além disso, a busca ilegal por materiais ferrosos, os fios também de fibra ótica, tem muitos que eles puxam os fios, então precisa ter articulação com a segurança pública também, né? E resíduos, depósito de resíduos inadequadamente nos canteiros, fora das lixeiras, né? Dos locais de coleta seletiva. Mas também traz uma questão interessante como os megamurais. Isso aí é um projeto que tem sido feito para poder conectar, né? Aí eu trouxe aqui o destaque para o Atotô, né, de Manuel Quitério, Vida Longa, Ventre Forte, né, de Hannah School. Tem outros, tem muitos outros aí ao longo da Avenida dos Muros e alguns prédios que são, às vezes, patrimônio histórico, eles fazem essa requalificação com imagens, né? E aí isso enriquece a expressão artística, valoriza o artista local e, ao mesmo tempo, traz uma mensagem socioambiental que conecta a população, né? Muitos param, tiram fotos, tem mensagens, por exemplo, sobre os ODS, né? Os objetivos ali, e aí isso traz um aprendizado coletivo. Como conclusão, a gente traz, né, que há impacto nessa requalificação, né? Transformou, mas precisa melhorar. Foi em vista em melhorar a mobilidade, a coleta de resíduos, a acessibilidade, tudo isso ampliou. O desafio é adaptar, né? Foi adaptar o plano original a esse entrega final. Então, teve desafios. Como estudos futuros, poderiam ser explorados a intervenção, né? De quem frequenta, a eficácia, né? Educacional ali, como percebe as percepções daqueles residentes que trafegam os comerciantes ou as próprias pessoas. Mas, de certa forma, há um equilíbrio, né, entre a tradição do que é a avenida, do que ela representa, com esse aspecto de responsividade, né, e de dinamismo que envolve tecnologia, envolve a consciência cidadã. Então, aqui estão nossas referências. A gente agradece a todos, né, pela oportunidade e encerro aqui a minha apresentação. Parabéns aí, Anderson, por sua explanação. Acho que super interessante, né? Um trabalho que traz a modificação de um lugar, né? E você acabou trazendo isso de maneira técnica, acadêmica, a ponto de futura publicação, tá certo? Eu abro aí para a plateia perguntar, fazer algum questionamento, alguma indicação também, qualquer coisa assim que possa ajudar. Afinal de contas, nós estamos aqui no Congresso, a intenção não é malhar o Judas, e sim ajudar o Judas, né, a publicar. Bom, eu vou fazer um comentário aqui, professor Sandro. Por Primeiro, favor. Anderson, parabéns pelo seu trabalho. Anderson, achei bastante interessante. Foge totalmente da minha área, né? Não sei se chega a comentar no começo. Eu tô aqui na FEA que eu trabalho com gestão de riscos corporativos, né? Então, assim, foge completamente dessa questão ali de requalificação ali da via, mas eu achei muito interessante o seu trabalho, Anderson, e eu queria que você comentasse um pouco mais profundamente a respeito principalmente dos desafios que foram encontrados ali, porque, assim, quando lendo o seu trabalho e ouvindo a sua explanação aí, eu fiquei com essa dúvida no sentido de quais desafios, assim, obviamente, né, são várias questões que impactam essa requalificação lá da via, mas na sua opinião, foi mais uma questão assim de infraestrutura que dificultou mais? Foi uma questão ali social, né? Uma coisa que me chamou muita atenção ali foi a respeito dos protestos que teve, né? Alguns comerciantes ali, né? Que ocupavam aquele espaço de via tiveram alguns, acho que intempéries, acho que foi o termo que você usou no seu trabalho. Eu queria que você fizesse algum comentário um pouco mais aprofundado a respeito disso, porque foi algo que me chamou bastante atenção, porque querendo ou não, quando há esse tipo de mudança em algo que as pessoas estão tão acostumadas,
pode impactar negativamente a ponto de, acho que não foi o caso, né, mas a ponto de até manchar o projeto como um todo, né? Eu queria que você se aprofundasse um pouco mais, a respeito, assim, em graus de impacto, o que, na sua opinião, foi o principal fator ali que cria uma barreira, vamos colocar nesse termo, para a implementação do projeto da Requalificação Rodoviária? Quando vai executar um projeto dessa magnitude, né, como você mesmo falou, numa avenida que ela é uma avenida principal, talvez o que faltou ali foi um maior diálogo, né, entre o ente público e quem se utilizava da via. Agora, é muito difícil você poder abarcar, né, o 100% de toda a situação. A política ela não pode, então vai ter alguém que vai ganhar ali e vai ter pessoas que vão perder ao longo do processo. Então, no caso, talvez a grande questão foi a construção relacionada ao que as pessoas que já se utilizavam dali, né, poderia ter feito uma consulta pública sobre tal situação para poder ver um caminho que fosse mais absorvido aquela ideia. Então, a pouca conexão entre o projeto inicial que eles fazem aqui geralmente isso aconteceu com o Parque das Graças também. Que geralmente os trabalhos que eu faço, né, e que eu tenho me debruçado, se for na área ambiental, é fazendo essa descrição sobre mudanças no espaço urbano. Então, assim, era a área de mangue, eles não fazem uma consulta ampla. Então, eles trazem, e dentro de um interesse, claro, que está por trás ali, tem um interesse de capital e de responsabilização. Então, ele não faz a conexão de ouvir o que as pessoas realmente queriam. Então, essa desconexão entre o ente público e a sociedade, na hora de construir um projeto desse, eu acho que é o maior desafio nesse rumo. Eu acho que como um todo, né, quando há essas questões não é necessariamente uma política pública, mas quando há essas mudanças que envolvem uma grande quantidade de pessoas, acho que a comunicação talvez seja a principal barreira, né? Porque muitas vezes é uma modificação benéfica para, se não todos, mas por uma grande parte ali, uma parte importante da parcela da população ali, mas quando há essa falta de comunicação, acho que bem como você bem colocou ali, Anderson, acho que é a principal barreira, né, professor Sandro? Eu lendo o trabalho e depois ouvindo o colega apresentando e me atina alguns exemplos até que nós sentimos aqui na capital paulista, né? A alteração da Cracolândia, por exemplo, que tem, né, controvérsias de todas as frentes. Alguns anos atrás também com relação a Camelus, né, que ficava lá na 25 de março, e aí depois colocou num lugar, né, específico, e na verdade vai ao encontro do exemplo que o Anderson nos trouxe, que é justamente, olha, tem lá 50 lugarzinhos para você de 300. Como que vai ser a, 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 a seletividade, né, de incluir essas pessoas naquele local? Então, realmente, a comunicação é complexa, mas políticas públicas, né, do jeito que o Lucas falou, tem coisas que não tem jeito, tem que pegar e dar um jeito de fazer. É claro que tem aí não só a problemática social, né, de questionamento, como inclusive ambiental, né? Porque, poxa, era uma área de mangue. E aí, qual que seria a tratativa para tal? Deveria manter, não deveria manter? Então, quer dizer, é uma incógnita muito complexa, né? Que eu vi aqui no trabalho, vi na apresentação, e é muito interessante. Só que aí, o Anderson, eu eu venho fazer uma seguinte pergunta. Você fez um trabalho mais trazendo as fotografias, né, como registro e tudo mais, certo? Por que que não foi extensivo a essa parte de comunicação, né, de procurar ver o que o pessoal achava antes, né, ou é, algum documento jornalístico que, né, que trouxesse alguma coisa nesse sentido do antes e algo que trouxesse atual, né? O que te levou somente a fazer o trabalho
especificamente em fotografias e não trazer a voz do povo, vamos dizer assim. No caso, a entrevista, né, ela talvez desse uma profundidade maior, né, a questão do entendimento de amplas visões sobre o fenômeno. A fotografia, ela tem sido discretamente, digamos assim, explorada, né, dentro desses estudos organizacionais. Por exemplo, recentemente, um professor que foi meu orientador lá do doutorado, que eu terminei agora recente em setembro, ele fez um estudo, o professor Múzio, que ele trabalha economia criativa, criatividade, sobre isso, sobre o uso da fotografia dentro dos estudos organizacionais. Então, a lente de quem está captando ali, a gente está gerando registros inéditos, originais, e ao mesmo tempo a gente está fazendo, né, trazendo uma imagem social daquele fenômeno. Isso não tem sido muito explorado dentro dos estudos organizacionais da área da administração. Então, por isso que a gente se debruçou mais nesse tipo de procedimento. O do Parque das Graças também, que a gente fez, também se utilizou, foi um estudo de caso voltado à questão do registro fotográfico, né? Não, legal. Então, é claro que eu acredito, como você iniciou, né? Seria uma profundidade até interessante para poder vir para o artigo e possivelmente acaba sendo mais uma linha aí para você, quem sabe, fazer um segundo artigo, né? Porque ó, fazer um contraponto aqui, sei lá, né? Mas eu senti falta, em termos técnicos, né? De você trazer que tipo de análise que você, assim, quando eu falo técnico, eu falo metodologia, tá? De mencionar como é que foi feito a seleção, como é que foi feito a análise dessas fotografias seria por um conteúdo visual, seria por um conteúdo mais de mapeamento temporal, né? Afinal de contas, você trouxe isso, você falou isso, mas eu acho que pon- pontuar isso dentro da metodologia, eu acredito que ficaria assim, ajudaria bastante na condição de amanhã depois publicar, né? De maneira de alto impacto. Tá? Fica aí uma sugestão, tá O bom? mesmo comentário, se você me permite, professor Sandro, de um segundinho, eu sei que a Sim, gente já passou do tempo do Anderson, mas sim. assim como eu falei para o Fernando, acho que vale a pena também gastar um minutinho aqui para fazer esse apontamento para o Anderson. Eu acho que nesse tipo de artigo que você publicou aqui no SEMEAD, Anderson, que é um artigo aplicado, né? Eu acho que vale mais a pena você, indo ao encontro do que o professor Sandro tá mencionando, acho que vale mais a pena você gastar energia, tempo e neurônio e tudo isso mais em metodologia e resultado do que, por exemplo, em revisão teórica, né? Porque como é um artigo aplicado de um assunto muito específico ali, acho que se você gastasse mais tempo explicando o que você fez e como você fez, os resultados que você teve, é mais profícuo, né? É mais benéfico para o artigo para a fins de, claro, né, de publicação, do que você gastar muito tempo, por exemplo, apontando o que alguns autores falavam sobre isso há algum tempo atrás, sabe? Então acho que explicar o método específico, como era antes, o que aconteceu depois, né? Quais foram as barreiras, né? Os resultados. Acho que o comentário que o professor Sandro fez é bem pertinente nesse sentido. Obrigado pelos apontamentos. Mas parabéns pelo trabalho, é muito interessante, viu? Parabéns, Anderson e equipe. Então vamos para o Mauro. Chegou a vez do Mauro e da Santuza poder falar de análises, né, de sustentabilidade. Isso mesmo. Então, fique à vontade, pode subir seu material. Santuza, coloca para mim. Isso. Bom, bom dia a todos. É um prazer participar desse evento, né? Apresentar nosso estudo intitulado Relatório de Análise de Sustentabilidade no Agronegócio Brasileiro. É um estudo de caso. Aqui a gente tá presente a Santuza, que é a doutoranda em administração, eu, Mauro Soares, mestrado em administração,
e a nossa professora, a doutora Annelise, que ela não está presente, tá? Esse trabalho investiga como a empresa brasileira do setor de carnes tem utilizado os relatórios de sustentabilidade para comunicar as suas práticas e os seus resultados na evolução dos anos de 2012 e 2022. O foco ali está na relação entre a teoria dos stakeholders e a economia circular. Duas abordagens que orientam o desenvolvimento sustentável no contexto empresarial moderno, né? Quanto à fundamentação, a introdução ali, que o tripé da sustentabilidade, é um dos grandes desafios do século, né? Fundamentado no modelo econômico que busca equilíbrio entre as dimensões econômica, social, ambiental. No âmbito empresarial, isso significa gerar valor, competitividade, sem comprometer o meio ambiente e a sociedade. Empresas sustentáveis hoje são pressionadas por consumidores, investidores e reguladores a abordar práticas transparentes e éticas, o que acaba transformando a sustentabilidade num imperativo estratégico ali, né? E não uma tendência. Quanto à teoria dos stakeholders, pode passar o slide. Propõe uma decisão empresarial que deve equilibrar os interesses de todos, públicos, né, que relacionam com a empresa, colaboradores, fornecedores, consumidores, o governo e a comunidade. Já a economia circular atua como um modelo que substitui o padrão linear de produção, consumo e é por um ciclo de reutilização, reciclagem e regeneração. Nosso estudo tenta mostrar a integração dessas abordagens, fortalecendo o desempenho organizacional e amplia esse impacto positivo da sustentabilidade. Pode passar o próximo slide. Santuza. Oi, passou o slide para vocês? Deixa eu ver aqui. Aqui não. Tá. Ok. Tá aqui. Para nós ainda está na introdução aqui ainda. Introdução à empresa, trajetória de crescimento global, é isso? Isso, Então, esse. ok. Isso. Isso. Bom, os relatórios de sustentabilidade foram documentos essenciais que identificaram e mensuraram a divulgação desses impactos das atividades empresariais, o que reforçaram a transparência e a comparação dos resultados que melhoraram a eficiência organizacional, permitindo que os stakeholders avaliem os compromissos com a sustentabilidade. Os resultados dessa evolução significaram que nas práticas sustentáveis da empresa, ao longo desses 10 anos, né, desde 2012, ela implementou ações como tratamento de efluentes, gestão hídrica, redução de emissões, energia renovável e programas de pecuária sustentável. Tanto que em 2015 foi criado um comitê de sustentabilidade. Já em 2017, o uso de energia limpa, né? E em 2012 a empresa já investia em economia circular e tecnologias de reaproveitamento energético na neutralização do carbono, que vai ser até 2030. Próximo slide.
Aqui a gente montou uma sequência, né, exatamente que foi o passo a passo na evolução dessas práticas sustentáveis, né, de 2012 a 2022. Próximo slide. Quanto à metodologia, essa pesquisa documental, exploratória, ela tem buscado analisar informações segundo a metodologia, né, descrita, e os relatórios contidos na sustentabilidade, disponíveis pela empresa. As técnicas de leitura e inteligência artificial para obter uma visão geral das principais práticas de sustentabilidade da empresa. A utilização do programa Chat PDF, que foi solicitado para detalhar as práticas sustentáveis da empresa, né, e os seus processos produtivos. Uma base na resposta, esse mesmo programa foi solicitado a destacar 5 áreas principais, nomeadamente gestão ambiental, sustentabilidade na cadeia de abastecimento, formação de capacitação e inovação das parcerias e governança estratégica. Os resultados, vou pegar aqui. Os dados obtidos ali foram tabulados, né, em tabelas de acordo com a sua presença ou ausência de dados ao longo dos anos, né? Em cada relatório foi utilizado essa inteligência artificial mencionada anteriormente. Foi utilizado o termo práticas sustentáveis, as quais apareceram, né? Na mesma forma, a inteligência artificial mostrou termos de práticas sustentáveis que foram utilizadas para especificar o que estava sendo adotado. Da mesma forma, foram coletados dados sobre práticas de economia circular, em que foram utilizados termos de economia circular e relação a partes interessadas, né, estratégicas, impactadas, e os termos utilizados foram partes interessadas e estratégicas. Para obter essas informações sobre o desempenho organizacional e sustentável, foi feita a seguinte pergunta: o que a empresa fez que a destacou no desempenho organizacional sustentável? E como os dados tabulados, foi adotada uma análise tática de conteúdo para realizar reflexões sobre o objeto da análise. Os resultados revelam uma evolução significativa na prática de sustentáveis da empresa ao longo de 10 anos, né? Desde 2012, essa prática, né, que minimiza os impactos ambientais, monitora o tratamento da água, tratamento de efluentes, e essas políticas ambientais que guiam operações, né? Além disso, o engajamento de colaboradores e a integração de sustentabilidade em toda a cadeia produtiva geram valores e vantagens competitivas, redução positiva, uma reputação positiva no mercado internacional. A empresa passou a pontuar estratégias estruturadas na economia circular, que é um ponto, né?
foram observadas práticas de reuso de resíduos, reciclagem, produção de biogás, geração de fertilizantes orgânicos, embalagens sustentáveis, economia reversa, enfim, a circularidade de recursos reduziu custos operacionais, ampliou a eficiência energética, fortaleceu a imagem corporativa da empresa, como líder de inovação e sustentabilidade no setor de carnes. Os stakeholders impactados ali também destacou que os colaboradores foram beneficiados por esse programa de capacitação, né, e bem-estar. Os passaram a adotar práticas responsáveis, né, reforçada por auditorias socioambientais. As comunidades locais foram impactadas pela geração de emprego e desenvolvimento social. Já investidores, ONGs e consumidores reconheceram a empresa como referência em transparência e ética corporativa. Essa análise evidencia uma convergência clara entre teoria dos stakeholders e economia circular. Esse engajamento das partes promoveu uma inovação e confiança de responsabilidade social. Essa circularidade de recursos otimizou processos, reduziu o impacto ambiental e quanto à governança, com o foco dos stakeholders, garantiu a legitimidade e a vantagem competitiva. Esses fatores reforçam a ideia de sustentabilidade e um vetor estratégico no valor do agronegócio moderno. Exatamente essa parte das que está destacada ali, as práticas sustentáveis dos resultados. Próximo slide. Aqui eu já tinha mencionado, né, os stakeholders, o que foi os impactos integrados, né, que a empresa demonstra forte comprometimento com as partes interessadas, colaboradores recebem ambiente seguro e desenvolvimento, fornecedores são parceiros em transformação sustentável, consumidores obtêm produtos de qualidade com transparência, comunidades geram empregos, né, e desenvolvimento social, acionistas recebem o valor a longo prazo. Próximo slide. Essa convergência, né, que eu já tinha mencionado. Próximo slide. E a nossa conclusão aí, né? Seria sustentabilidade como estratégia a longo prazo. A empresa demonstra comprometimento significativo integrando aspectos econômicos, sociais e ambientais. A sustentabilidade não é uma tendência, né? Mas é uma estratégia. Implementação na prática de práticas sustentáveis resulta em vantagens competitivas, melhora a imagem e fidelização de clientes, atração de investidores responsáveis, engajamento com os stakeholders, que garante práticas alinhadas com as expectativas sociais e ambientais, e economia circular, promovendo a eficiência organizacional e a mudança de uma cultura na cadeia produtiva. Essa abordagem fortalece posições no mercado e contribui para um futuro sustentável no setor de carnes e agronegócio. Aqui nossas bibliografias, né? A gente fez esse levantamento. A gente usou relatórios da empresa, como já mencionado, né? Relatórios bem extensos. E essa é a nossa apresentação aí. Ótimo, parabéns aí, Mauro, parabéns a Santuza, parabéns aos envolvidos aí nessa pesquisa, tá certo? E, primariamente,
abro para a plateia, para perguntas e ponderações, questionamentos, enfim. Bom, eu vou começar aqui, professor Santos, se você me permite, Sim, por favor. claro. Primeiro, meus parabéns, Fernandes, né? Acho que Isso. parabéns, Fernandes, pelo trabalho, parabéns, Santuza. Um trabalho mais aplicado dessa vez, né? Acho que eu particularmente, eu gosto desse tipo de trabalho, principalmente estudos de caso, porque a gente consegue trazer mais. Acho que mais para nossa realidade, assim, né? A gente consegue visualizar um pouco mais, um pouco mais tangível, vamos falar assim. É um trabalho menos conceitual, ele é mais de mais fácil compreensão, a gente consegue ver mais aplicabilidade, né? Particularmente, eu sou muito fã desse tipo de trabalho. A minha pergunta, meu caro, primeiro, parabéns pelo trabalho novamente, acho que é muito interessante esse tipo de questão. Eu queria fazer primeiro uma pergunta mais simples. Por que que você usou esse recorte de 2012 a 2022, né? Eu sei, eu lendo o trabalho, eu vi acho que teve uma compra ali por parte da JBS, ali da Swift, mais ou menos nesse período, né, de 2012, acho que um pouco mais Isso. pra frente, 2015. Foi por causa disso que vocês fizeram esse recorte de 2012 até 2022? Não, é porque a gente utilizou os relatórios de sustentabilidade disponibilizados. Aí a gente tem a partir de 2012. Eram Perfeito. todos que Isso. estavam disponibilizados. Perfeito, perfeito. E aí, falando um pouco mais da teoria, né? Vocês usaram a teoria dos stakeholders e da economia circular, né? Como é que vocês chegaram nessa conclusão de usar essas duas teorias? E como que vocês acham que a escolha dessas teorias, principalmente a de economia circular, que é muito utilizada hoje em dia, impactou no desempenho da empresa em relação aos stakeholders, né? E se vocês me permitem também uma segunda pergunta, eu senti, não vou falar exatamente que eu senti um pouco de falta, mas talvez mencionar, não usar exatamente como teoria para o artigo, mas talvez mencionar, passar por cima ali. Vocês acham que faria sentido usar a teoria do ESG também, que atualmente é bastante utilizada para esse tipo de trabalho, quando cita economia circular? Eu vi que acho que teve uma ou duas referências que vocês usaram no trabalho que cita ESG, mas eu não vi exatamente nada em específico disso ao longo do trabalho. Queria que vocês pudessem fazer algum comentário breve em relação a isso, por favor. Sim, até é uma tendência de pesquisa, né? Focar em economia circular, direcionando já mais para a sustentabilidade. E isso é uma tendência também dentro das empresas, né? Tentar conciliar essas dimensões, agregando dimensões econômicas, sociais e ambientais dentro das instituições, né? Então, acaba até reforçando essa importância, e os stakeholders envolvidos ali acabam incorporando a economia circular até como pilar essencial para a competitividade do setor, né? Que é uma das coisas que a gente acabou identificando, né? E uma última pergunta, professor Santos, se você me permite. Claro. Vocês acham agora uma pergunta assim, um pouco menos específica sobre o artigo, mas uma pergunta mais geral, talvez se a Santuza quiser fazer algum comentário em relação a isso. Vocês acham que essas práticas, não somente a JBS, mas que empresas no geral, assim, né, utilizam, né, de sustentabilidade, é mais no sentido de efetivamente aplicar essas questões devido à importância delas, ou é mais uma questão de pressão de mercado, de reputação, uma resposta a esses fatores, né? O que que vocês, ao fazendo e desenvolvendo o trabalho, o que que vocês absorveram em relação a isso? De fato é uma intenção da empresa ou é uma resposta ao que é esperado delas? Então, uma coisa que eu consegui identificar nesse estudo, que a sustentabilidade, a economia circular, não são apenas obrigações regulatórias. São ferramentas até estratégicas de inovação e crescimento. Tem essa tendência de se utilizar para crescer, para mostrar resultados. Até o próprio relatório ali, por ele estar demonstrando essa tendência ali, ela já busca essa visão que até a própria universidade desenvolve, pensa. Isso é o pensar e agir diferente, né? Esse é o meu ponto de vista. Perfeito, perfeito.
Legal. É, bom, o Lucas fez aí todas as perguntas mais voltadas ao contexto do trabalho e tal, e eu vou fazer umas perguntinhas mais no âmbito metodológico e tudo mais, tá? Por exemplo, como vocês fizeram, né, um trabalho de um estudo de caso único, né? No caso aí a empresa, que tal aquelas tabelas, ao invés de serem só X, né, do tipo, ó, foi feito, não foi feito, tal, por que não adotar 0 e 1 para facilitar a ideia da quantificação e até percentual? Acho que isso ajuda bastante na redação. Tá certo? Na hora de você falar, de pontuar, né, que tal item, o item 1, 7, 10, tem X%, então foi atendido ao longo dos 10, 11 anos, tal. Eu acredito que isso ajudaria bastante, não só a Uhum. vocês a escrever, como também ao leitor a identificar, tá? E de repente até, se vocês tiveram uma ordem daquela planilha conforme aquilo que foi aparecido, né, nos relatórios, ou talvez até mesmo colocar em ordem de mais aparição nesses relatórios, tá? Um Exatamente. percentual maior por menor, enfim, alguma coisa nesse sentido, talvez ajudaria bastante, não só vocês para escreverem, como também para o leitor, né? De fácil identificação, vamos pensar assim, fica uma dica, tá? Outra colocação é como foi feito um estudo de caso único. Será que não teve alguém que fez estudos semelhantes ao de vocês? Né? Seja no Brasil, seja fora do país, alguma coisa assim, para poder comparar resultados. Porque senão Sim. fica somente uma fotografia e acabou, tá certo? Então, de repente, fica aí. Eu não sei se, dentre vários artigos que vocês leram, tinha alguma coisa semelhante e poderia ser algo que poderia ser comparável, né? Tá certo? Uhum. Não tinha. Até o momento que a gente escreveu, montou o trabalho, ainda não tinha. Então, por isso Ah, que a gente é? acabou, por isso que a gente acabou não fazendo nenhuma comparação, né? A gente fez meio que uma fotografia, um recorte dos materiais, daquela realidade apresentada, assim. Do Tá. momento. Não pode falar mal. Foi exatamente do momento, né? Foi feito esse levantamento, tanto que se tu pegar desses relatórios, eles são muito extensos, são Sim. 100 páginas, né? Então, realmente tem uma documentação muito rica de informações ali, e para a gente identificar esses pontos que foram pontuados ali, foi usada exatamente a estratégia do chat PDF que foi comentado, né? Foi feito esse prompt, foi analisado, foi identificado, foi feita a leitura de alguns ali exatamente para pontuar e conseguir destacar essas informações, né? Trabalhoso. Não, não, vim, nossa, isso daí é horrível. Já orientei trabalho assim de 20, 19, 18 ou 19 relatórios, né, da empresa de energia. Meu Deus do Compilar céu, tudo isso. a pessoa coitadinha ficou desesperada, falou assim, não, vai na fé, vai dar certo, tal. Agora, você falou de um assunto interessante, né? Você falou da IA no chat PDF. PDF. É, e aí, cara, eu fico pensando no seguinte, tá? Que é o que o, o avaliador, né, na revista e, consequentemente, o editor também vão pensar antes da distribuição dos artigos para tal. E descrever, né, critérios de confiabilidade, limitação e validação desses dados extraídos. Vocês tiveram algum artigo que puderam te ajudar para poder escrever alguma coisa nesse sentido? Ou não acharam nada, até porque está tudo começando para o Brasil? O que vocês argumentam? Sabe por quê? Porque é, um trabalho que a IA fez é o trabalho que nós faríamos na mão. Só que trabalho na mão, putz, de 10, 11 relatórios, 100 páginas cada um, é passar a vida inteira fazendo isso, né? Claro que tem gente que faz, né? Não vamos tirar o mérito porque é um trabalhoso, como o próprio Mauro disse,
Mas aí eu começo a ficar pensando é, sobre a ideia desses critérios de confiabilidade, de limitação e da validação desses dados, tá certo? Fica aí um pensamento, até porque tudo é novo para a gente, tá certo? De repente isso daí pode ser um ponto que venham questioná-los, tá? Numa publicação. E aí vocês não dá para criar na hora, né? É uma coisa que é importante abrir os olhos para esse tipo de coisa, tá bom? Eu não vi algo nesse sentido, ó, só usei, extraiu aqueles dados e tá ótimo, estou confiando neles. Então, de repente, eu acho que seria uma boa começar a pensar nisso, até porque você não sabe a resposta, eu não sei a resposta, o Lucas não sabe, ninguém sabe. Então, é uma coisa que a gente precisa estruturar e trazer isso para a metodologia, tá bom? Uhum. Deixa eu ver mais alguma outra coisa aqui. Ah, e uma coisa que eu acho que é importante, só para finalizar, até por conta do nosso tempo, é, isso que nós falamos do chat PDF e de outras possíveis limitações, eu acho que são importantes trazer também no trabalho, justamente para enriquecer. Olha, eu não consegui, eu parei até aqui por conta disso. Olha, eu não fui além por conta daquilo. Outros tipos de limitações, sabe? Coisa desse tipo para poder cercar de vocês não apanharem depois, né? E quando eu falo apanhar, é de não conseguir publicar. Tá certo? Claro, Então, eu claro. acho que seria interessante fazer um cerco aí das limitações, porque não situação, não é negativo, tá? É negativo não ter conseguido fazer, mas o fato de pontuar esses detalhes, amanhã ou depois, para quem lê o artigo de vocês e queira ir avante, eles, olha, a Santuza e o Mauro tiveram limitações até aqui, e eu vou explorar daqui para frente. Olha só. Então, quer dizer, o trabalho de vocês acaba sendo até inspirador para futuras pesquisas, tá bom? Fica aí as dicas. Um ponto que eu Obrigada. achei interessante no uso do trabalho deles, professor Sandra, não sei se o Fernando e o Anderson conhecem, mas essa ferramenta, o Chat PTF, é muito interessante, pessoal. Eu recomendo que vocês usem demais, caso vocês não conheçam, né? Mesmo. É, você conhece o Fernando? O Anderson quiser falar um segundinho ou dois aí sobre essa ferramenta, mas acho que o Anderson respondeu aqui no chat. Não. É muito interessante, Anderson e Fernando. Você consegue, tipo, fazer o upload do seu PDF no navegador mesmo. Acho que tem até aplicativo, mas eu uso mais no navegador. E você é tipo um chat PDF, é um chat PDF, é tipo um chat GPT, assim, que ChatGPT. você consegue fazer discussões com a inteligência artificial sobre aquele artigo, fazer perguntas específicas, falar sobre a teoria, resultados, metodologia. E as respostas são muito Ô, Lucas, próximas, são muito próximos assim mesmo da realidade. Então, o é interessante muito. dele é que todas as perguntas que tu faça, ele vai responder em cima do teu anexo. É. Ele não, Exato, É, ele exato. não procura fora Ele não da busca rede. fora ele não busca na internet, exato. É, Ele pega diretamente do anexo que você upou lá. Claro, tem aquela limitação, acho que se não me engano é duas análises diárias que você pode fazer, se não me engano, na versão free. Mas eu já tenho assinatura dele porque eu uso até para trabalho, no dia a então Ah, dia. legal. é isso mesmo. Então, Não, é uma vale a pena. ferramenta É espetacular. muito útil, é muito útil. Eu uso bastante aqui no doutorado. assim, o critério que a gente usou foi assim, a gente usou o mesmo prompt para os relatórios, então a gente Uhum, fez, né, cada relatório o mesmo prompt. Daí a gente depois, essa comparação, essa mensuração dos dados aí é nosso, né? Daí assim, tipo, a Sim, ferramenta é realmente só para a gente, para poder ajudar, porque senão a gente estava lendo o trair. relatório até agora, né? Assim, Obviamente, metodologicamente essa questão é muito importante, sim, mas em questão é, de uso da ferramenta, Fernando não, e ela é muito Anderson, que não boa. conhecem, é muito boa. Eu recomendo bastante que vocês busquem, porque é muito interessante. Eu já ouvi falar, mas confesso que nunca usei, mas tem um pessoal Vale a que usa pena, bastante, vale a sim, pena. pois é. Hoje em dia, em tempos, né, estamos em 2026 já, né, que a IA tá presente, já é uma realidade, não tem como fugir. É uma das melhores, assim, que é questão de uso acadêmico, até profissional, mas principalmente acadêmico, que é a nossa área, nosso interesse hoje, é muito interessante, é muito interessante. Bom, devido ao alongar do nosso tempo, né? Claro que vou parabenizar aí todos aqueles que estiveram aqui e apresentaram e aqueles que realmente fizeram o trabalho, que não puderam estar aqui com a gente, tá? Parabéns por estar aqui no nosso congresso SEMEAD, tá certo? E fazer o alerta aí que o Lucas sempre faz, né? De avaliar, né? A nossa sessão, né, Lucas?
Eu já deixei, inclusive, professor Sandro, aqui o link aqui no chat, pessoal. Isso. Por favor, não deixem de fazer a avaliação. Eu acho que a avaliação da sessão, dos moderadores, é muito importante essa questão. Por favor, não deixem de fazer a avaliação. O feedback é importante para a gente. Nós Sim. temos esse tempinho aqui que é maravilhoso para nós. Recebemos feedback, dicas, troca de ideias, tal. E levem todos vocês, né? Levem esses apontamentos, essas trocas de ideias para melhorar o trabalho. A intenção sempre é essa, tá certo? Sempre é de. Claro que se tivesse mais tempo, nós passávamos a manhã toda, o dia inteiro aqui falando, porque os trabalhos foram muito bacanas, tá certo? De dicas, trocas de ideias, algumas coisas nem, olha, não é impossível de fazer, né? Porque é tanta ideia, mas parabéns, né? Mais uma vez e curtem bastante aí o nosso congresso, tá bom? Grande Parabéns a abraço, todos, obrigado. abraço, tchau, tchau. Obrigado, tchau, Tchau, pessoal. obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Abraço, menino. Professor Sandro, prazer, viu? Grande abraço. Valeu. Abraço, tchau, tchau.